everybody. Olá, todo mundo. Today will be a kind of a mixed session of questions and answers. Hoje vai ser como uma sessão misturada onde vai ter perguntas e respostas. And I will read some texts from the Bible as well. E eu também vou ler alguns textos da Bíblia. So it will be mixed. Então vai ser misturada essa sessão. But I would like to make a statement before I start. Mas eu queria fazer uma afirmação antes de começar. Before I invite you to share your questions and your impressions from the film. Antes de eu convidar você para falar e fazer perguntas a respeito do filme. I will make that statement to clear the throat of my translator. To clear your throat. Eu vou fazer essa afirmação para limpar a garganta do meu tradutor. I would like to take over from where I stopped last time. Eu quero tomar do ponto que eu deixei da última vez. You know that last time I was here, my sermon was on Revelation chapter 2. A última vez que eu estive aqui, você lembra que a mensagem foi em Apocalipse 2? And I talked about the church in Ephesus. E eu falei sobre a igreja em Éfeso. And if you remember what I said, it was about knowledge, doing, and love. Uhum. Se você lembra, eu falei sobre sabedoria, o conhecimento, o amor. The church in Ephesus was a church that had a lot of knowledge and lots of deeds. Se você lembra, a igreja em Éfeso tinha muito conhecimento e muitas obras, But was in mortal danger. mas estava em perigo mortal. Because Jesus Christ said that unless you repent and you go back to your first love, I will take over your light. Porque Take it out. Jesus falou que, a não ser que você se arrependa e volte ao primeiro amor, eu vou tirar a sua chama, o seu fogo. And if you remember in the book of Acts, Se você se lembra, no livro de Atos, the Apostle Paul had a very, very important and faithful encounter last meeting with the bishops of Ephesus. o apóstolo Paulo teve um encontro importante com os bispos ali de Éfeso. And at that meeting on the beach, E aquele encontro ali na praia, they wept over his shoulder. eles choraram sobre os ombros dele. It was very emotional Foi bem emocionante, foi bem emocional. because they knew that he was going to Jerusalem and that he would probably be imprisoned there. Porque eles sabiam que ele voltava para Jerusalém ali e ele ia estar na prisão. And he told them, "You see my face for the last time." E ele mesmo disse para eles: você vê meu rosto pela última vez. And so they wept. Então eles choraram. And unexpectedly, it was exactly at that encounter, at that meeting, that he said, E inesperadamente foi exatamente nesse encontro que ele disse para eles: I declared to you the whole counsel of God, so I am clean of your blood. eu declaro sobre vocês o total consolo, porque minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. I love the apostolic spirit. Eu amo o espírito apostólico. It's never humanly emotional. Não é de todo humano, de emoções humanas. It's full of emotion, É cheio de emoções, but it's also full of truth. mas também é cheio de verdade. So he said, Então ele disse: I will not answer before God about what you do from now on, because I told you the whole truth. Então eu não vou responder diante de Deus por vocês, porque eu disse a vocês toda a verdade. And
I think a few decades later, we have Revelation 2. E algumas décadas depois disso, vem então Apocalipse 2. Again, a message to the church in Ephesus. Eu dei uma mensagem para a igreja em Éfeso. Was it that Paul was already feeling something going on? Será que Paulo já sentia que alguma coisa estava acontecendo ali? Why would he say these like majestic words Por que ele diria essas palavras tão majestosas to people who weep on his shoulder para pessoas que choraram nos ombros dele? if he hadn't felt something already in their hearts? Se ele já não tivesse sentido algo no coração deles. I don't know. I speculate. I Eu don't não know. sei, eu só especulo sobre. But we have this text also in Revelation 2. Mas a gente tem esse mesmo texto em Apocalipse 2 também. And we have also the testimony of history Nós temos também o testemunho na história that Ephesus was the first town where the cult of Mary began. que em Éfeso foi o primeiro lugar onde o culto a Maria começa, Later in like the 2nd century posteriormente no século II, or even later. ou até talvez mais tarde. So it is sad to acknowledge it. It is sad to acknowledge it, Então, to see it. é dito para a gente ter essa confirmação. But historically speaking, Mas historicamente falando, it looks like nobody heard the message of Revelation 2 in Ephesus. parece que ninguém prestou mesmo atenção, não ouviram o que foi dito ali em Apocalipse 2. Because the church in Ephesus ultimately stepped back from the sound doctrine. Porque no final das contas, a igreja em Éfeso se afastou da sã doutrina. It is sad, but it is a lesson for all of us, É triste, mas é uma lição para todos nós. so that we might remember the words of 1 Corinthians 13. Para que nós nos lembremos da mensagem em 1 Coríntios 13. I might have the whole knowledge of the world. Talvez eu tenha todo o conhecimento do mundo. I might know all things in heaven and on earth. Talvez eu até saiba de todas as coisas nos céus e na terra. But if I don't have love, Mas se eu não tiver amor, I am nothing. eu não sou nada. Now, what is the relation with this film? Agora, qual é a relação disso com o filme? We speak in the film about eschatology. A gente fala no filme sobre escatologia. And I guess all of you are expecting an eschatological message from me tonight. E And eu also acho, tomorrow. eu acho que todos vocês estão esperando uma mensagem escatológica de mim hoje à noite e amanhã. And I'm not against giving it. E eu não sou contra te dar essa mensagem. But I just wanted to make sure that all our knowledge is grounded in love. Eu só queria me assegurar de que todo o nosso conhecimento esteja bem enraizado no amor. Because I know these people. Porque eu conheço essas pessoas. I know them. You don't know them. You don't know me, but I know them. Você não os conhece e você não me conhece, mas eu conheço eles. And I can guarantee that love is assumed in their life. E eu posso te garantir que o amor é uma certeza, é algo presumido no coração deles. It's a film about eschatology. É um filme sobre escatologia. We deeply believe that knowledge will play an important part in the last days. E nós acreditamos que a escatologia tem um papel importante nos últimos dias. As Dalton says in the film, Jesus, when speaking about the end times, Assim como Dalton fala no filme, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, he speaks a lot about knowledge, about knowing the signs of the times. ele fala sobre termos esse conhecimento e conhecer os sinais dos tempos. This is something that you find in the film many times. É algo que você vai ver no filme várias vezes. But as I said, Mas como eu disse, if we know all things but we don't have love, se nós soubermos de todas as coisas, mas não tivermos o amor,
ultimately, just like the church in Ephesus, No final, assim como a igreja em Éfeso, who was against the deeds of the Nicolaitans, que era contra as obras dos nicolaítas, who had found the false apostles to be false, que encontraram os falsos apóstolos e declararam que eram falsos, who was a church full of discernment, que era uma igreja cheia de discernimento. ultimately they stepped back No final das contas, eles se afastaram disso. from Jesus and even from the sound doctrine, Se afastaram de Jesus e da sã doutrina, because they had a problem with love. porque eles tinham um problema com o amor. So this was our initial exercise, and I guess I have very good translator today. Esse foi o primeiro exercício, eu acho que eu tenho um bom intérprete. Nothing of everything that I said in Brazil now for, I don't know, we are here for almost a week, would have been possible without the help of my translators. Nada do que eu disse em todo esse tempo que eu estou aqui no Brasil não seria possível chegar até vocês sem um intérprete. And as a translator, E como um Myself. intérprete, eu mesmo, I want to thank Paul. eu quero agradecer o Paulo. I want to thank my translators in Rio de Janeiro in Tuesday, Amanda, Fernanda, and Levi. Eu quero agradecer aos meus tradutores no Rio de Janeiro, a Amanda, a Fernanda, o Levi. And I want to thank you. Eu quero te agradecer. Thank you. Okay, so now, to those of you who have seen the film, Agora, para vocês que viram o filme, have you any questions? vocês têm alguma pergunta? Now, I can maybe begin my answer with a political twist. Eu posso começar a minha resposta com um twist, uma mudança política. You know, when the politicians speak on TV Você sabe quando os políticos falam na TV? and they got a very tricky question, Eles recebem uma pergunta bem difícil, and they either don't know what to say e aí eles ficam ou sem saber o que responder, or just don't want to answer, ou eles não querem responder. they first say, Primeiro eles falam: I thank you for this question, eu te agradeço por essa pergunta. and then goes something. E aí ele vai para qualquer lugar. Now, this is the question for $1 million. Essa é a pergunta de $1 milhão. How should we pray? Como devemos orar? We should pray as the prophets prayed. A gente deve orar como os profetas oram. And this would be at the heart of my message tomorrow. E esse vai ser o coração da minha mensagem de amanhã. What did the prophets pray about? O que será que os profetas oravam a respeito? What did they pray about? O que eles oravam? Of course they prayed about Israel. Claro que eles oravam por Israel. But if you read carefully through their writings, Mas se você ler cuidadosamente sobre aquilo que eles you escreveram, will see how the prophets, in fact, they have been confronted with the problem that history and the interventions of God couldn't resolve. eles vão ser confrontados o tempo todo com aquilo que a história, os conflitos e as intervenções de Deus não resolviam. The sin of Israel. O pecado de Israel. I mean, put yourself in the shoes of Isaiah, of Amos, of Hosea. Se coloque no momento no lugar de Isaías, de Oséias, de Amós. They are before the Babylonian catastrophe, even before the Assyrian catastrophe of the northern kingdom. Eles vieram bem antes da catástrofe da Babilônia até dos assírios. And they were all talking about the idolatry of Israel. E todos eles falam sobre a idolatria de Israel. And they were warning Israel of what is coming. E eles sempre alertavam a Israel do que está por vir. Now put yourself in the shoes of Jeremiah, of Ezekiel.
Se coloque no lugar agora de Jeremias e de Ezequiel. These are the great prophets of the catastrophe itself. Eles são os grandes profetas da catástrofe em si. Jeremiah lived just before the Babylonian invasion. Jeremias então parte um pouco antes da invasão da Babilônia. He preached for, I can't remember, I think 50 years or maybe more, I don't know. I can't Eu não remember. lembro bem, mas eu acho que ele prega durante 15 anos And nobody listened to him. e ninguém presta atenção, ninguém ouve ele. And this is why we have this small book after the book of Jeremiah, which is the Lamentation of Jeremiah. E é por isso que nós temos aquele pequeno livro que vem logo depois de Jeremias, que é Lamentações de Jeremias. Because unfortunately for him, he saw all his prophecies come true. Porque, infelizmente, para ele, ele viu todas as profecias que ele declarou se realizarem. Except for that wonderful 31st chapter of Jeremiah. Exceto aquela que está em Jeremias 31. Now, Jeremiah 31:31, I think it's easy to remember. 31:31. Jeremias 31:31, acho que é fácil lembrar. I will have a new testament, a new covenant with you, etc. Eu vou ter um novo testamento, uma nova aliança com você. I will give you a new heart. Vou te dar um novo coração. Okay, I'll come back to that, but now put yourself in the shoes of the prophets after the Babylonian catastrophe and Isso, eu vou voltar nesse assunto, mas tente se colocar no lugar daqueles profetas que vieram depois da Babilônia, when they went back to Israel. quando eles voltam para Israel. Not all of them, but in fact very few of them came back. Não todos, na verdade, bem poucos é que voltam. And the book of Nehemiah and Ezra testify to the fact that life was very, very hard in Israel at these times. Neemias e Esdras testemunham de que a vida naquele tempo estava muito difícil quando eles retornam. And those who came back were familiar also with the book of Daniel. E aqueles que voltam, eles são familiares com o livro de Daniel. And also Isaiah and Jeremiah, the great prophets before. Assim como Isaías, Jeremias e os outros grandes profetas que vêm depois. Their imprisonment in Babylon. Que estavam prisioneiros na Babilônia. And when they came back, e quando eles voltam, they expected these great prophecies of return eles esperam essas grandes profecias de retorno to come true. Para se concretizarem, realizarem. Nothing of the sort. Sorry. Nothing happened. E nada acontece. It was so weak. Foi tão fraco. They had lots of enemies. Eles tinham vários inimigos. So the Lord sent these last prophets, Malachi. Então o Senhor envia esses outros profetas, Malaquias, Zacarias, to strengthen them, para fortalecê-los and to assure them that He has a plan for them. E para assegurar eles de que Deus tinha um plano para eles. But it was clear that the main problem is not solved. Mas estava muito claro que o principal problema não estava solucionado. So that's why I'm coming back to Jeremiah 31. É por isso que eu vou para Jeremias 31. The prophets saw that their prayers for Israel Os profetas viram que as orações por Israel should contain obligatorily a prayer for a change of heart. Deveriam conter obrigatoriamente o assunto mudança de coração. Today many people pray for Israel. Hoje em dia muitos oram por Israel. And of course they pray for protection. Claro que eles oram por proteção. For the Lord to thwart the plans of Hamas, of Iran. Para o Senhor afastar esses planos do Hamas, dos inimigos de Israel. And of course, it's very simple. You cannot have a change of heart unless you are alive. E é simples, na verdade, não tem como ter mudança de coração se você não estiver vivo. So we pray for the protection of Israel. Então a gente ora pela proteção de Israel. And in all the wars
since 1948, Isso em todo o mundo desde 1984, the Lord 48, desculpa. Senhor has acted on behalf of Israel, O Senhor tem agido em favor de Israel, of the state of Israel, do Estado de Israel, with miracles, com milagres. plenty of things. You can read books about that, even from secular authors. Isso. Em relação a vários tipos de milagres, até autores seculares falam a respeito disso. They testify how the Syrians were and the Egyptians were like blinded at some times in Eles these até wars. falam sobre os egípcios e os sírios ficarem cegos por um tempo, But it's not enough. mas não é o suficiente. Because I'll give you an example, Eu vou te dar um again from exemplo history. dentro da história. In the time of Elijah, No tempo de Elias, you know, the king Ahab and his wife Jezebel. lembra do rei Acabe e a sua esposa Jezabel? Israel was doing very well, in fact, Israel estava fazendo muito bem, estava indo muito bem. economically. Economicamente, They had expanded the territory of the northern kingdom. eles tinham até expandido o território do norte. They had a successful war against Syria. Eles foram bem-sucedidos na guerra contra a Síria. It's in the book of Kings. Está no livro You dos can read reis. it. Você pode ler. And this is Ahab. E esse é Acabe. And this is Jezebel. E essa é Jezabel. And still you had this success. E ainda assim você teve esse Like sucesso. economic and political and military Economicamente, success. politicamente, militarmente. But you know what happened at Mas the você end. sabe o que acontece no final. So it can continue for a while. Então pode continuar por um tempo. Just as the church in Ephesus continued for a while Assim como a igreja em Éfeso continuou mais um tempo. after the Lord had obviously taken off their light. Depois de que o Senhor já tinha retirado o castiçal deles. So for the prophets, they had this it's like Reggie Kelly calls it mission impossible. Então o profeta ali tinha essa missão impossível. How to keep these people in the promised land Como manter o povo na terra prometida with a heart that is not able to keep that land. com um coração que nem consegue manter essa terra. This land is theirs. There are no two opinions on that. Essa terra é deles, não tem duas opiniões a respeito disso. I mean, there are, but not among us. Na verdade até tem, mas não entre nós. The idea is how to live in that land. A questão é como viver naquela terra. Because if you read Leviticus 18, Se você lê em Levíticos 18, the Lord says to Israel, o Senhor fala para Israel: you are now entering that land, você está agora entrando nessa terra. and you are entering that land because I am chasing out the inhabitants of that land because of their sin. Você está entrando nessa terra porque eu estou indo atrás do povo que habita nessa terra por causa do pecado deles. And in fact, the language is very strong. E na verdade o termo ali é muito forte. The language is literally the text says this land is vomiting its inhabitants Literalmente o texto está falando que a terra está vomitando os habitantes dela because of their sin. por causa do pecado And deles. the Lord says, now pay attention to what I say, E o Senhor diz, mas preste atenção no que eu vou falar. because if you do the same things Se vocês fizerem a mesma coisa and if you go after the same gods, e vocês forem atrás dos mesmos deuses, this land that I am giving you now essa terra que eu estou te dando agora will vomit you. vai te vomitar. So for the prophets, there has always been this, if you want, provocation. Então, para os profetas, sempre teve esse tipo de provocação. Of course they prayed for Israel. Claro que eles oravam por Israel. And of course we pray for E é Israel. claro que nós também oramos por Israel. But they were really enlightened. Mas eles estavam sendo iluminados.
They prayed for a new heart because they knew. They prayed for a new heart, yes. Eles oravam por um novo coração. Because they knew that without this new heart, these people cannot possess this land. Porque eles sabiam que sem um coração novo, esse povo não conseguiria possuir a terra. Now again I say, they possess the land. I mean, this is their land, but they cannot live in it. Mas novamente, a terra é deles, mas eles não podem viver nela. I'll give you another example. Eu vou te dar um outro exemplo. In the book of Joshua, No livro de Josué, you have this episode of them trying to take over a city. você tem esse episódio onde eles estão tentando tomar uma cidade. But the day before, or some days before, one of them had committed sin. Mas alguns dias antes daquele dia, alguém comete um pecado. And he had taken from, I don't know the word in English, the things that they had won over from another city just before that. Os despojos. Spoils. Yeah. Isso, alguém tinha tomado de dentro os despojos que eles tinham ganhado. There was a man who he loved a cloth. Então, esse homem, ele amava roupas. And he said, I will take that, it's beautiful, that's for me. Aí ele disse, vou pegar, né? É bonito, eu gosto. And the Lord had said that all the spoils, everything should be destroyed, etc. E o Senhor já tinha dito que todos os despojos tinham que ser destruídos. Now nobody knew about that. Mas ninguém sabia sobre isso. And they went to fight the next city as usual. E aí eles foram em direção à próxima cidade, como de costume. And they lost. E eles perderam. And then they went into throwing, what was it in English? Help, please. They were like with swords, yes, they were. Eles começaram a jogar sortes. Until they found the man. Até que eles encontrassem quem foi aquele homem. Who had attracted the curse of God. Que tinha atraído aquela maldição de Deus. Now pay attention. Mas preste atenção. One man. Um homem só. This is a very, very strange and I would say majestic story. Eu vou falar que essa é uma história bem estranha, dá até para falar majestosa. Mas You don't have a full tribe. Você não tem uma tribo inteira. Or at least a family. Ou uma família, pelo menos. It's one man. É só um homem. His sin attracted the curse over the whole army and the nation. O pecado dele, desse único homem, atrai a maldição de Deus para toda uma nação. Now this is why. E é por isso. When you read Isaiah and Jeremiah. Quando você lê o livro de Isaías e Jeremias, you shout of joy when you read that the Lord says, they will know me, all of them. Você exulta de alegria quando você lê o Senhor dizendo, eles vão me conhecer, eles vão me ter. From the oldest to the youngest. Eles vão me conhecer, desde o mais velho até o mais novo. They will be mine. E eles vão ser meus. This is what the prophets saw as the only solution to this problem. E é isso que os profetas viam que era a solução para o problema. It's like, imagine that you want to, how do you say that? Transfer your apartment to your son or to your daughter. Vamos imaginar que você quer transferir o seu apartamento para um filho ou uma filha. With one condition. Mas só tem uma condição. I mean, you sign the papers. Você até assina os papéis. The apartment is his or hers. E o apartamento já é dele ou dela. But there is one condition to live in the apartment. Mas aí tem uma condição para viver nesse apartamento. Not to drink Coca-Cola. Para não beber Coca-Cola. Coca-Cola? No apartment. Coca-Cola não pode. See, so the apartment, the possession of the apartment is secured. Então, a possessão desse apartamento, ter esse apartamento está assegurado. There is a paper that says so.
Porque tem um papel que diz. Lots of paper. Amo os papéis. And so the apartment is yours. It's really yours. Então o apartamento é seu, é realmente seu. But as long as you are addicted to Coca-Cola, Mas enquanto você for viciado em Coca-Cola, you cannot live there. você não pode viver lá. Israel has an addiction to sin, Israel tem um vício pelo pecado, just as all the peoples of the world. assim como todos os povos do mundo. So, how do you pray for your brother or your sister in the flesh or your mother and your father in the flesh if they don't believe? Então, normalmente, como você ora por um irmão, uma irmã, ou pai ou sua mãe, se eles How? não creem? Como? Do you pray for them to find a good work, good job? Você ora para eles encontrarem um bom emprego? Do you pray for their security if they live in Rio de Janeiro? Você ora pela segurança deles, se eles vivem no Rio de I Janeiro? guess you do. Eu penso que você ora. And I guess you should. E eu penso que você deveria. But is that enough? Mas será que isso é o suficiente? They can have all the good jobs in the world and all the good security in the world. Eles até podem ter os melhores empregos, a melhor segurança que tiver no mundo. The gospel says you can have the whole world if you lose your soul. O evangelho fala, você pode ter o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma. So we pray for the salvation of Israel, Então a gente ora pela salvação de Israel, which means a personal encounter with Yeshua HaMashiach. que significa um encontro pessoal com Yeshua HaMashiach. Just as it happened with us. Assim como vem acontecendo. This is the same thing that we want for Israel. The Essa- thing that happened with us. Essa é a mesma coisa que a gente quer que aconteça com Israel, que aconteceu conosco. See? Vê? So, of course, I sympathize with Israel Claro que eu simpatizo com Israel. because, look, the alternative is to be on the side of Iran and the Hamas. Porque a alternativa seria ficar do lado do Irã ou de Hamas. And as I said in the CPP, some of you were there. E como eu disse lá no CPP, e eu sei que alguns estavam lá, I developed a set answer. I mean, something like, I am now accustomed to see people react against Israel, talk against Israel, the policies of Israel. eu criei um tipo de resposta quando tem esse assunto, porque eu não estou acostumado a ver gente que é contra Israel, contra esse assunto. And when I see someone reacting against Israel, I ask right away, Normalmente, quando eu vejo alguém que é contra Israel, eu já pergunto de cara, are you for the Hamas? você é pelo Hamas? And so, on the other side, I have two possibilities. Então, do outro lado da moeda, eu tenho mais duas possibilidades. Either the guy is completely mad and out of his mind and he says yes, Ou esse cara é muito louco, fora da casinha e responde sim, which solves the matter for me, que daí já soluciona o problema para and mim. also for those who have their mind around me and around himself. E para aqueles que estão ali em volta ouvindo. Or he's like, Ou se well, ele ficar assim, então, you can't be sensitive and be for the Hamas. você não pode ser sensível e ser a favor do Hamas. It's impossible. É impossível. So, we sympathize with Israel, Então, nós simpatizamos com Israel. but we don't go in the extreme of like wrapping ourselves in the flag of Israel, bowing down to everything Israeli. Ao mesmo tempo, a gente não vai se enveredar por aqueles costumes de se enrolar na bandeira de Israel, de se abaixar e se curvar por causa de Israel.
we pray for the salvation of Israel. Nós oramos pela salvação de Israel. And if you come tomorrow, you will see what this means for the nations and for the whole world. Your prayer for the salvation of Israel. Se vocês virem amanhã, vocês vão saber o que é orar, qual é a solução para essa questão de Israel. Thank you for your question. Obrigado pela sua pergunta. How simple. Quão simples. In Hosea 11:1, we read that Israel is the son of God. Em Oséias 11:1 a gente lê que Israel é filho de Deus. From Egypt I called my son. Do Egito eu chamei o meu filho. Hosea didn't say that about the Messiah. Oséias não falava isso sobre o Messias. He said it about Israel. Ele falou isso sobre Israel. It's Matthew who does a midrash, the so-called midrash, É Mateus que vai fazer o Midrash, aquilo que chamamos de Midrash, which is a kind of a reading of the text. que é um estilo de leitura do texto. In Exodus, the Lord speaks to Moses and says, "Go to Pharaoh and tell him, 'Let my son Israel go.'" Em Êxodo, Deus fala para Moisés: vá até Faraó e diga: deixa o meu filho Israel ir. He says, "Israel, my firstborn." Ele fala: Israel, o meu primogênito. So there is a mysterious link between Israel, the nation, Então havia um link misterioso entre Israel e as nações. and the perfect Jew, Jesus Christ. E o judeu perfeito que foi Jesus. Jesus identified himself with that nation. Jesus se identificou pessoalmente com aquela nação. I mean, the prophecies of, look at the prophecies, not in the prophets, but look at the prophecies in Luke, the prophecies of Mary, the prophecies of Simeon and of Anna. É só olhar as profecias que tem ali no Novo Testamento de Simeão, Ana. They show that Jesus Christ came to be the glory of your people Israel and salvation. Ali mostra que Jesus veio a ser a glória daquilo que se esperava a respeito de Israel. So, this Jesus, who is the Son of God, Então, se esse Jesus era o Filho de Deus, went through trouble e ele passou por tribulações, and went into glory and perfection, e foi para a glória, para a perfeição, why would we think that the Son of God, Israel, would have another destiny? por que nós então pensaríamos que o Israel, o Filho de Deus, teria um destino diferente desse? What is more, Ou mais ainda, Jesus Christ was perfect. Jesus era perfeito, Israel is not. Israel não é. I don't think there is a simple way of dealing with that. Mas eu não acho que tem uma forma fácil de lidar com isso. And I don't think the Great Tribulation will be only for Israel. It will be also for the church. E eu não acho também que a grande tribulação é só para Israel, ela é para a gente também, para as nações. Israel is not alone in the Jacob's trouble. Israel não está sozinho na tribulação de Jacó. I have a simple answer for the church, whether the church is in the Great Tribulation or not. Eu tenho até uma resposta simples para se a igreja vai estar ou não na grande tribulação. For this, I have a simple answer. Para essa eu tenho uma resposta simples. Of course, I can go through the scriptures and show that there is no rapture before the coming of the Antichrist, etc. I can go through that, 2 Thessalonians, etc. Eu consigo facilmente mostrar nas escrituras que não vai ter arrebatamento antes da vinda do anticristo e etc. But for some time now, I stopped throwing verses to people who throw back. Mas já tem algum tempo que eu parei de ficar jogando versículos nas pessoas e esperando elas jogarem os delas de volta. I just say, the body of Christ was crucified in Golgotha, in Jerusalem. O que eu digo é que o corpo de Cristo foi crucificado lá em Gólgota.
a crucificação de Jesus. Aren't you saying that you are the body of Christ? Vocês não estão dizendo que vocês são o corpo de Cristo? So how could you evade crucifixion? Então, como que você pode sair, evadir dessa crucificação? This is my simple answer. Essa é a minha resposta And simples. then Paul says, of course, to you it is given not only to be glorified with him, but also to suffer for him. Isso, e Paulo vai dizer que para vocês não está só em se gloriar por causa de Jesus, mas também sofrer por ele. Now the key word here for me is given. E a palavra-chave aqui para mim é ser dados, ser entregues. And I know that all the gifts of the Lord are good. E eu também sei que todos os dons do Senhor são bons. Our identification with the Lord A nossa identificação com o Senhor is the greatest thing that can happen to us. é a melhor coisa que pode acontecer conosco. And so the same goes for Israel. E a mesma coisa a gente fala de You see Israel. how if we speak about Israel, we speak about the church, and if we speak about the church, we speak about Israel because we are now the same tree. E se a gente fala a respeito de Israel, a gente está falando a respeito da igreja e vice-versa, porque nós estamos na mesma árvore. Let's read together from Deuteronomy 32. Vamos ler juntos em Deuteronômio 32. Verse 36. 32, verso 36. Yeah, you can read it. 36. Porque o Senhor julgará seu povo e se arrependerá em favor de seus servos. Stop. It's good. Pare. É bom. Why? No, why? It's very good. Look at that. For the Lord will judge his people and have compassion on his servants. What it is? Tell me. A tradução no português é muito diferente. Have compassion. Okay. Change that. Mudem isso. I thought that the problem will be with judge. He will judge and have compassion. Well, in fact, to judge, you know, all of you, the expression to judge in the Old Testament it's good. It doesn't have the reference that we have. A expressão no Antigo Testamento para julgar às vezes é boa, então não tem o mesmo sentido que a gente normalmente The vê. meaning in the Old Testament when somebody judges someone is to save him. O significado no Antigo Testamento de quando alguém julga você tem a ver com salvar você. Look at the book of Judges. They are all saviors to Israel. Presta atenção no livro de Juízes. Todos eles são salvadores de Israel. So when the Old Testament says that the Lord will judge his people, which this means that he will bring justice and salvation. Então, quando fala que Deus vai julgar o seu povo no Antigo Testamento, está dizendo que ele vai trazer a justiça e a salvação. And he will have compassion on his servants. E ele seu povo e se arrependerá em favor dos seus servos. Well, I think that your translation is good. I'll tell you why. It's not because God is repenting for some sin. Eu até acho que a tradução de vocês é boa e eu vou te dizer por quê. Não é porque ele está se arrependendo. It's because the word itself means, you walk in one direction and then you change the direction. É que o sentido da palavra é isso. Você está andando numa direção e você muda de direção. And if you read the whole chapter before that verse, you will see how many evils fall on Israel from God. E no capítulo anterior, quando você lê, você vai ver que muitas coisas ruins vão cair sobre Israel, vindas de Deus. So verse 32 comes after a lot of bad things.
Então o capítulo 32 vem depois de muita coisa ruim que And the acontece. Lord changes the direction E o Senhor vai and mudar a has direção. compassion over his servants. Por causa dos seus servos. But when? Mas quando? You can read the rest, please. Quando vir que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre. Não resta. There is no more. Não tem mais, não resta. When he sees that their power is gone. Quando eles veem que o poder deles se foi. My friend and teacher Arthur Katz, Meu amigo e meu professor Arthur Katz, he used to say, "We Jews are very strange people. nós judeus somos um povo bem estranho. We come out of the ashes of the Holocaust Nós surgimos das cinzas do Holocausto with a dirty shirt on our backs." com A dirty shirt, com uma t-shirt. camiseta suja nas costas. And in 2 generations, our kids are going to a private school. E 2 gerações depois, nossos filhos já estão indo para escolas privadas. And the world is dismayed and impressed. E o mundo fica impressionado. But the Lord is not impressed, Mas o Senhor não fica impressionado. because the Lord awaits for something special. Porque o Senhor está esperando por algo especial acontecer. He waits for that power to end, my friends. Ele espera que esse poder acabe. Do you have friends who just manage well their lives? They're doing well in their lives. Você tem amigos que administram bem as suas vidas e estão indo muito bem nas suas vidas, certo? I told some of you that I have lived for 10 years in Western Europe, and Western Europe is doing well. Eu já disse que eu vivi durante 10 anos no oeste da Europa e aquela região está indo muito bem. They don't need God. Eles nem precisam de Deus. They just do well. Eles estão indo bem. Now, if God wants to help us in our endeavors, please welcome. We have plans, you know, and if you can bless these plans, it would be wonderful. Então eles vão dizer, o Senhor pode até vir aqui, e se Deus realmente quiser ajudá-los, e eles vão dizer, vem, abençoa os nossos planos. But it is this ingenious and resourceful people that the Lord wants to get on their knees. Mas é esse tipo de povo que é genial, que é cheio de recursos que Ele quer fazer com que eles fiquem de joelhos. The Lord waits for their power to be gone. O Senhor está esperando para que o poder deles se vá. And the moment their power is gone, E no momento que o poder deles for embora, He will have compassion Ele vai ter compaixão and He will save them. e Ele vai salvar eles. So, to your question, Então, para a sua pergunta, the short answer is this. a resposta It simples has é always essa. been this. Sempre foi essa. Israel cannot be saved until they declare Israel não pode ser salvo até que eles declarem that their power is gone. que o poder deles foi embora. And the power is gone always when you are in trouble. E o poder vai embora sempre quando a gente está em tribulação. When you are in trouble. Quando você está em dificuldade, tribulação. I want to read to you some verses from Ezekiel. Quero ler uns versos de Ezequiel com você. Let me see.
Yeah, please, you can read 36, 24 to 29. Então, no capítulo 36, do 34 ao 39. 36, chapter 36, 24 to 29. 36, 24 ao 29. Pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós. You know that text. Você já conhece esse texto. It's a beautiful text. É um belo texto. It goes into the accomplishment of all the expectations of the prophets. Ele fala da concretização de todas as expectativas que os profetas tinham. The new heart. O novo coração. What is particular here is that the Lord is speaking to them just as he spoke to Abraham. O que é singular aqui é que ele está falando com o povo exatamente como ele falou com Abraão. I will do that, I will do that, I will do that, and I will do that. Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e isso. Which means that you cannot do anything. Quer dizer que você não pode fazer nada. This is the meaning of that text. Esse é o significado Because disso. you can't do it, I will do it for you. Porque se você não consegue fazer, eu vou fazer por você. Now, Israel is very far from that logic. Mas Israel ainda está muito longe dessa lógica. Israel today, O Israel de hoje. I encourage you to go there and see for yourselves. Eu te encorajo a ir lá e ver pelos seus próprios olhos. It's a nation that thinks that they are okay with God and better than the others. É uma nação And que they are better than the Hamas. olhando eles são melhores que outros, inclusive melhores que Hamas. But it is obvious that the nation of today is not the promised state of the prophets. Mas é claro que o Israel de hoje não é o mesmo estado que foi prometido nos Because when profetas. this happens, all the other texts, I won't go into all of them, but he says that they will have peace. Porque diz aqui em outros textos que quando isso acontecer, eles vão ter paz. And as Dalton says in the film, there is no peace. E como o Dalton até fala no filme, não há paz lá. So the prophecies are not fulfilled. Então quer dizer que as promessas não se cumpriram. Now, before we arrive to this text in Ezekiel, there was another one. Antes da gente chegar nesse texto de Ezequiel, tinha um outro aqui. Please read with me Ezekiel 24. Lê Ezequiel 24, verse 13 and 14. versos 30, 13 e 14. A luxúria está na tua impureza, pois quis te purificar, mas tu não te tornaste pura. Assim a tua impureza nunca será purificada, até que eu tenha cumprido minha ira contra ti. Eu, o Senhor, disse isto: chegou o momento em que agirei. Não voltarei atrás e não terei piedade, nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor Deus. Now, I guess this text is less quoted Eu acho que esse texto é pouco citado about Israel. sobre Israel. Look at the language. Perceba a linguagem.
Where was that? Onde estava isso? Because I was cleansing you and you were not cleansed. Porque eu estava te purificando e você ainda estava impura. Now, this is very serious, my friends. Isso aqui é muito sério, meus amigos. I was trying to cleanse you, Eu estava tentando te purificar, but it was impossible to cleanse you. mas era impossível te If you purificar. read the whole passage, it's very graphic. It's a metaphor. The whole chapter is a metaphor of like a great bowl on the fire with bones that are put in the fire, in the bowl, until the fire consumes all the stuff. Ele é bem gráfico, se você ler o capítulo todo. Fala como se fosse um caldeirão onde se colocava ossos e ele tentava purificá-los com o fogo. The Lord takes his time to explain with a metaphor how this bowl on the fire is not cleansed. E ele toma um tempo mostrando como esse recipiente no fogo não estava puro. Now pay attention. This is Ezekiel, but who is Ezekiel? Esse aqui é Ezequiel, mas quem era Ezequiel? He prophesied during what? Ele profetizou durante o quê? The captivity of Babylon. O cativeiro da Babilônia. This is the prophet of captivity. Okay? Esse é o profeta do cativeiro. So this is not some prophecy out of context. Então isso aqui não é uma profecia fora de contexto. It's like if God is saying that, okay, I let all the armies of the Assyrians first, and then the Babylonians destroy my land and you, my people. Então ele está dizendo, eu deixei que os exércitos dos babilônios e dos assírios viessem e destruíssem essa terra, With the idea to cleanse you, com a ideia de te purificar. but you are not clean. Mas você não está pura. Yes, of course, after the Babylonian captivity, they have gone no more to the idols of the nations, to the gods of the nations. É verdade que depois desse cativeiro da Babilônia, eles não voltaram para os ídolos, não foram atrás deles. But when Jesus comes 500 years later, Mas quando Jesus vem 500 anos depois, you read the Gospels você vai ler os evangelhos and you see almost on every page that Jesus is chasing demons out of his own people. Você vai ver em quase todas as páginas que Jesus vai atrás de pessoas que estão endemoniadas. Israel full of demons, Israel estava cheio de demônios, full of sin, cheia de pecado, full of hypocrisy. cheia de hipocrisia. So, to connect this with history, Então, conectando isso com a história, the Lord is cleansing, but he can't manage to cleanse them. o Senhor está purificando, limpando, mas Ele não consegue purificá-los. So he says, Então, Ele vai dizer, you will not be cleansed Você- of your filthiness anymore. você não vai ser mais limpo das suas impurezas, não mais. Until I have caused my fury to rest upon you. Até que eu tenha cumprido minha ira contra ti. Now, this is very serious, and this, if you want to accept it, is the short answer. E essa aqui, então, é difícil de entender, mas essa é a resposta simples. There is an eschatological until, my friends. Existe algo escatológico aqui, até. It is present in the prophets, it is present in the Gospels. É presente nos profetas, mas é presente nos evangelhos, In no the Novo Gospels, Testamento. we know that the until is when Jesus says, this temple will be trodden by the nations until. No Novo Testamento ele vai dizer esse até que o templo seja destruído e reconstruído, Until the times of the Gentiles are over. até o tempo dos gentios chegar na plenitude. So there is an until in the New Testament as well. Então no Novo Testamento tem esse até. And you have the until in so many other places. But in this text, we say, and we will connect that with history and that with our contemporary history.
Isso. Então, nesse texto aqui, esse até, eu vou conectar agora com a história contemporânea. You will not be cleansed until. Você não será limpa, purificada até. So they will not remain unclean forever. Eles não vão ficar impuros para sempre. There will be a time when they will be cleansed. Vai haver o tempo onde eles serão puros. Just as we read in 36, in chapter 36, they will have a new heart. The Lord will give them a new heart. Assim como lemos no capítulo 36, Deus vai dar um novo coração. But it only comes after something. Mas só vai acontecer depois de algo. And this something is this. E esse algo é isso. You will be unclean until I have caused my fury to rest upon you. Você será impura até que eu tenha cumprido minha ira contra ti. Now, let's step back into history and our times. Então vamos agora dar um pulo para a história e o nosso tempo. Many people say that the Holocaust was the Jacob's trouble. Muitos vão dizer que o holocausto foi a tribulação de Jacó. I ask, E eu pergunto, is Israel clean? Israel está limpa, pura? My friends, Tel Aviv is the gay capital of the Mediterranean. Meus amigos, Tel Aviv é a capital gay do Mediterrâneo. If you think that the Carnaval is a pagan thing, Você acha que o carnaval é algo pagão? you do well. Você pensa bem. But then don't imagine Tel Aviv to be something different. Mas você não vai pensar que Tel Aviv é algo diferente. I enjoy the beaches of Tel Aviv. Eu até gosto das praias em Tel I Aviv. enjoy the coffee of Tel Aviv. Gosto do café de Tel It's Aviv. better than yours. É bem melhor que o de vocês. I'm sorry to say. Desculpa dizer isso. But Tel Aviv is full of sin. Tel Aviv is full of sin, Mas Tel Aviv está cheia de pecados. just as all of Israel. Assim como Israel inteiro está. And if you want to have a biblical view on Israel, remember Joshua. Mas se você quer ter uma perspectiva bíblica sobre Israel, lembre-se de Josué. A single man caused the whole army to be pushed back. Um homem somente causou todo o exército de ser punido. That was an example. Isso é um exemplo. The Lord is gracious, the Lord is patient towards Israel. He's like appealing to them with all the graces and mercies they have received since 1948. Deus é gracioso, Deus é paciente com eles, ele tem apelado ao povo com a misericórdia dele desde 1948. But sin is sin. Mas pecado é pecado. So we wait for a day when Então a gente espera pelo dia quando Israel will be cleansed of the sin. quando Israel vai ser purificada, limpa dos pecados. When what the prophet said will be accomplished, they will all know me. E quando aquilo que o profeta diz se concretizar, todos me conhecerão. But Ele look at fala. that verse. Mas olha naquele verso. You will not be cleansed until my fury rests on you. Olha o verso, diz que vocês não serão purificados até que minha ira venha sobre vocês. So the program is clear. We wait for a fury that will produce a clean people. Então está muito claro, a gente espera pela fúria que vai produzir um povo limpo. The Holocaust did not produce that. O Holocausto não produziu isso. You have to be like a delusional lunatic to not see it. Você vai ter que ser um lunático iludido para não enxergar isso. So, by necessity, we wait for that fury. Então, por necessidade, a gente está esperando essa fúria. Look at the next verse. Olhe no próximo verso. Please read it. 14. Eu, Senhor, disse isto. Chegou o momento em que agirei. Não voltarei atrás e não terei piedade. Nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor Deus.
Look at that language. Presta atenção nessa linguagem. I, the Lord, have spoken it. Eu, Senhor, falei. Eu, Senhor Deus. It shall come to pass. Vai acontecer. I will do it. Eu vou fazer isso. I will not hold back. Eu não vou me segurar. I will not spare. Eu não terei piedade. I will not relent. Eu não me arrependerei. What do you want more? O que mais que você quer? This is the most categorical language that you can see in the whole body of the prophets. Esse é o tipo de linguagem mais categórico que você consegue enxergar nos profetas. I mean, would you speak like that? Would you speak like that to someone? Vocês falariam dessa forma com alguém? What would provoke this in you, such a reaction? O que provocaria em vocês essa reação? Imagine you speak to your brother, your sister, your son, daughter, or your husband, or I don't know whom. Imagine que você fala com sua filha, seu filho, sua esposa, sua mãe, And you say 5 times the same thing with synonyms. e você fala 5 vezes. Você fala 5 vezes com sinônimos. I will do it. I will not hold back. I will not relent. I will stand my ground. It will happen. Eu vou manter, eu vou fazer acontecer, eu não vou ter piedade, eu não vou me arrepender. Eu vou fazer acontecer. Obviously, the one who is in front of you, he or she, has said or acted in some way that has provoked you to say, this is the line and no more. Então, essa pessoa que está na tua frente, com certeza disse algo que provocou você ter que falar 5 vezes e falar, eu não vou dizer mais, não vou fazer mais. Because as Dalton says in the film, Porque assim como o Dalton vai falar no filme, God has a controversy with the nations who hate Israel, Deus tem uma controvérsia com as nações que odeiam Israel, but he has a controversy with Israel. mas ele tem uma controvérsia com Israel. And this is what is not preached enough, my brothers and sisters. E é exatamente isso que não está sendo pregado o suficiente, meus I irmãos. can find you the verses in all the prophets where the Lord says, I did it. They were not only the Assyrians. It was not only Babylon. I was behind it. A gente acha vários versos onde Deus vai dizer, eu mesmo fiz, não foram os babilônios, não foram os assírios, eu fiz, eu estava por trás disso. And when we make the parallel with modern history, E quando a gente vai fazer esse paralelo com a história, people get scandalized. as pessoas se escandalizam. Do you feel where I go? Você consegue sentir para onde eu estou indo? Arthur Katz has a wonderful book that I recommend. O Art Katz tem um livro maravilhoso que eu sempre recomendo. Where was God? The Holocaust. Where was God? O Holocausto, onde estava Deus? And he says if we don't have an answer to this question, E ele vai falar que se não tivermos uma resposta para essa pergunta, we do even a greater injustice to the victims of the Holocaust. a gente vai fazer ainda uma injustiça maior para as vítimas do Holocausto. Because if we are not able to bring an ultimate answer to this tragedy, Porque se a gente não conseguir produzir a resposta definitiva para a tragédia, if we are not able to extract an ultimate truth from that tragedy, se a gente não conseguir extrair a verdade definitiva sobre essa tragédia, we are completely in the dark. nós estamos totalmente no escuro. I mean, 6 million of the people of God die, and we don't really know what God was thinking about it. Então, 6 milhões do povo de Deus morrem naquilo e a gente não sabe o que dizer, o que pensar a respeito. I mean, it was clear what he was thinking about the Syria, Babylon, and the Roman invasion. É claro que ele estava falando da invasão babilônica, síria e romana. But we are not sure what was behind the Holocaust. Mas aí a Was gente it não God? sabe o que Was it estava por man? trás do Holocausto. Because humanly speaking, we are scandalized of the idea of God
speaking like this. Porque, humanamente falando, a gente fica escandalizado com Deus falando dessa forma. But this is a false humility and a very bad humanistic strategy. Mas isso é uma falsa humildade, é uma estratégia humana a respeito. So, the simple answer is this. Until sin is cleansed from the whole nation, Então a resposta simples é essa: até que todo o pecado seja limpo dessa nação, we should expect that fury nós devemos esperar essa fúria, essa upon, ira upon you, says the Lord. sobre vós, diz o Senhor. I don't know if this was simple, Eu não sei se isso foi simples, but I think that if you study the prophecies, you will arrive at the great simplicity. mas eu penso que se você estudar os profetas, você vai chegar a essa simplicidade. Paul had a clear view of what is coming, Paulo teve uma visão clara do que estava por vir. and also the prophets. E também os profetas tinham. So I think we should have it too. Então eu acho que nós devemos ter também. Don't buy into the love of this world. Não compre o amor que esse mundo oferece. We love Israel, we are for Israel, we are friends of Israel, we stand for Israel, never again. Nós amamos Israel, nós somos amigos, nós estamos do lado de Israel, nunca mais. I can subscribe to all of this. Eu posso até me inscrever para tudo isso. But as it is said in the film, the prophets, Mas assim como vai falar no filme, os profetas, what they say in English, they rain on our parade. eles choveram no nosso desfile. Until the Lord gives a new heart to Israel. Até que Israel, Deus deu um coração novo para Israel. So this is it. It's simple. You see, you read the text, you compare with the present time. Is Israel clean? No. So this prophecy never came to pass. Então é simples, você olha o texto e você pensa, Israel está limpa, purificada? Você vai dizer não. Então tem algo para acontecer ainda. Somebody would say, oh, this is Ezekiel. So we're sure that the Babylonian invasion and captivity did it. Então, isso aqui é Ezequiel. Então a gente tem certeza que o Império Babilônico e o Assírio fizeram o que está falando. Really? É verdade? Será? Or someone would say, that's the Roman invasion. Não, peraí, essa aí é a invasão romana. My friends, even the Holocaust didn't do it. Gente, nem o Holocausto fez o que está dizendo no texto. It's a nation that still has to be cleansed. É uma nação que ainda precisa ser purificada. And so there is still a fury to come. Então ainda há uma ira para vir. Killing the Son of God? Matar o Filho de Deus? Of course I am for Israel, because God is a Zionist. Claro, porque Deus mesmo é um sionista. I mean, God says, I will put my king on the hill, on this hill. Ele diz que ele vai colocar o rei dele naquele monte. You cannot get more Zionist than that. Você não consegue ficar mais sionista do que isso. But they killed that. Mas eles mataram aquele rei. Imagine how God spared the firstborn of Israel in Egypt. Imagina como Deus poupou o primogênito Israel de dentro do Egito. God killed the firstborn of the Egyptians, but he spared the firstborns of Israel. Ele matou os primogênitos dos egípcios, mas ele poupou o povo de Israel. Now imagine Israel took these firstborns and killed them. Agora imagina que ele pegou os primogênitos e ele mesmo matou. See what I mean? Entende o que eu digo? The Lord spared the firstborns of Israel and killed those of Egypt. O
O Senhor poupa os primogênitos de Israel, mas ele mata os primogênitos do Egito. But imagine Israel had taken these firstborns and killed them afterwards. Mas imagina que o próprio Israel foi e matou esses primogênitos depois. This is the meaning of killing the firstborn of God. Esse é o significado de matar o primogênito de Deus. The Lord spared their firstborns and they didn't spare the firstborn of God. Deus poupou o primogênito do povo de Israel, mas eles não pouparam o primogênito de Deus. Killing the Son of God. Killing the Son of God. Mataram o Filho de Deus. It's not a small thing, my friends. Não é uma coisa pequena, amigos. And we are not like the Catholic Church in the Middle Ages going after the Jews, beating them, killing them for killing the Son of God. Não é como se a gente fosse aquela igreja católica da era medieval, onde a gente caçava judeus, matava. Não é isso. This is not the way to go. Isso não é o que deve ser feito mesmo. But we will not forget what God does not forget. Mas nós não vamos esquecer daquilo que Deus não esquece. Because Zechariah says that when they meet Jesus, porque em Zacarias diz que quando eles encontrarem Jesus, let's read together. Vamos ler juntos. Zechariah 12. Zacarias 13. Yeah, you can read from 12:10, but the second part of the verse 10. Like eles olharão. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por seu único filho. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. What is the verb mourn in Portuguese? O que é o verbo mourn? They will mourn for him as one mourns for his only son. Prantearão. Praga? Prantearão. That's deep wailing. Esse verbo é muito profundo. I have the impression that some people and even some whole denominations, they expect for the Jesus Christ to come on the hill of on the east of Jerusalem. Eu penso que tem alguns grupos que até pensam que Jesus vai voltar, ficam esperando Jesus voltar para aquele monte ali no leste. Just kill everybody that is there against Jerusalem, all the nations that are there. E ele vai chegar e matar todo mundo que é contra Israel ali, as nações. And then Israel will be like, "Oh, finally we expected you. It's good to see you." E aí Israel vai dizer: "Oh, finalmente, nós estávamos esperando você, é bom ver você." You're sorry, but we are sorry about, but you are our buddy, so, just forget about it, what you did. Você é nosso amigão e tal, mas esquece aquilo lá que aconteceu, que a gente te bateu, te matou. There is some lightness in our understanding of what happens at the end, my friends. Tem algo ali no nosso entendimento do que acontece no fim dos tempos que está faltando. The text says that the moment they see that their deliverance comes from the one they killed, o texto diz que quando eles virem que a salvação vem daquele a quem eles traspassaram, they expect the mataram, Messiah, they even expect him now. Eles esperam o Messias, até agora eles estão esperando o Messias. But the moment they see that the Messiah they expect in fact has been already here and they killed him, mas no instante que eles virem aquele Messias e virem que eles mesmos mataram aquele Messias, what would be your reaction? Qual seria a sua reação On their place? no lugar deles? We have an expression in Bulgaria, I want the earth to open and for me to disappear. Tem uma expressão na Bulgária que fala: eu quero que a terra abra e eu quero simplesmente desaparecer. This is when you have done something that you cannot fathom yourself. Isso é quando você faz algo que você não conseguia nem imaginar.
That's an expression that the mothers in Bulgaria use usually for their kids, for their sons. Essa é uma expressão que na Bulgária as mães usam com as crianças, com os filhos delas. I spoke to your teacher yesterday and I assure you that I wanted the earth to be opened and for me to disappear in it. Eu conversei com a sua professora ontem e eu tô querendo que a terra abra e eu suma aqui de vergonha. I'm kidding a little bit, but Tô brincando. because the topic is very heavy and I don't want you to be, but it's clear, the text is clear. Esse assunto é sério, mas o texto é claro. They are undone, Eles estão estupefatos. stupefatos. Like they're like destroyed. Eles estão destruídos. And it's not enough. Verse 11 continues and says, "In that day there shall be a great mourning in Jerusalem." E não termina aí. O próximo verso diz: naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém naquele dia, com o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. And the whole chapter ends with, the Lord, every word of the Lord has a meaning. Todas as palavras do Senhor têm significado. And when the Lord repeats some things, E quando o Senhor repete algumas coisas, the repetition has a meaning too. a repetição em si tem significado. Do you have the text open before your Você tem eyes? o texto aí, Zacarias 12? The land shall mourn every family by itself. Yes, the 12th. O verso 12: todas as famílias da terra prantearão em separado. Now look, the family of David, of the house of David by itself, and their wives by themselves. A família de Davi e suas mulheres, a família de Natã e as suas mulheres. The family of the house of Levi by itself, and their wives by themselves. A família de Levi e suas mulheres, a família de Simei e suas mulheres. All the families that remain, every family by itself, and their wives by themselves. Todas as demais famílias e suas mulheres em separado. Now, somebody would say, if you write a book and you give it to a reviser or a corrector before going to press, he will just scratch these two verses at the end. Alguém diz que se você pegar esse livro e mandar para revisão antes de imprimir, eles normalmente vão riscar esses dois últimos versos. This is not a good style, Isso não é um bom estilo. like repeating itself this many times. Ficar repetindo tantas vezes. He could have said it once. Poderia ter dito só uma vez. Why insisting on that? Por que ele fica insistindo nisso? Because the Lord wants to describe the state of the soul of the Jews at that day. Porque ele quer explicar, mostrar o estado do coração dos judeus naquele tempo. Look at that, by themselves. Preste atenção nesses separados por eles mesmos. They are not only weeping, but the text says many times, by themselves. Mas o texto, eles não estão simplesmente chorando, mas o texto fala por eles mesmos, separados. I will show you how. Eu vou te mostrar como. This is how. É desse jeito. They will need a time to reflect and to repent in the secret place. É desse jeito, eles vão precisar de um tempo para refletir, para pensar no lugar secreto. This will not be a light moment, Não vai ser it was you, I'm sorry, it was Não vai you. ser um momento de leveza. Ah, era você, me desculpa. They will be absolutely destroyed Eles ficarão destruídos. because the stress of the end times, the Jacob's trouble, the wars, Porque o estresse desse grande tribulação, esse momento da tribulação de Jacó, will have killed so many people in Israel. já vai ter matado tantas pessoas em Israel. This is what Zechariah 12 says. E é isso que Zacarias 12 fala. That
At the moment of deliverance, when they have lost all how do you say, esperança, Esperança. all hope. Diz que naquele momento eles vão ter perdido toda a esperança. When they will have lost their power, Deuteronomy 32. Eles vão ter, naquele momento ali, perdido todo o poder, como diz em Deuteronômio. When they will be on the ground and Antichrist will be marching on them. E eles vão estar no chão e o anticristo vai estar marchando sobre eles. Now, how can you imagine the man of sin planting his image in the holy place without him having access to that holy place? Agora pensa como que o homem da iniquidade vai pôr a própria imagem dele naquele santo lugar sem ter acesso a esse santo lugar. Which means that he has trampled Isso quer dizer que ele pisou, que ele marchou, the army of Israel. que ele marchou o exército de Israel. And when they see at the end that their deliverance for the survivals, the deliverance comes from Jesus. E aí, quando eles virem que a libertação para aqueles que sobreviveram vem de Jesus, This will be absolutely astonishing for them. isso vai ser algo que vai deixar eles assustados, estupefatos. So we wait for these things. We wait for these things. Então, nós vamos esperar por essas coisas. The prophets say that the deliverance of Israel comes in a catastrophe. Então, aqui diz que a libertação de Israel vem através de uma I catástrofe. mean, read Zechariah 12. Leia Zacarias 12. You have war, Você tem guerra, you have Messiah stepping on the hill east of Jerusalem você tem o Messias pisando ali no monte em Jerusalém and delivering Israel e libertando Israel, by giving them a spirit of supplication and grace. dando para eles o espírito de graça e de súplica. This is war. Isso é guerra. And war is, a fury, a problem. E a guerra é um problema, é a ira. Okay, we had two questions. Tá, até agora duas perguntas. Do you have more? Queremos mais. That 2 Thessalonians, Tá chapter em 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. It's called the little apocalypse of Paul. É o Apocalipse letal de Paulo. Chapter 2 of the second epistle of Paul to the Thessalonians. Capítulo 2 da segunda epístola de Paulo para os Tessalonicenses. Now, he speaks about the Antichrist, the man of sin. He says in verse 1, "We ask you not to be soon shaken in mind or troubled." No verso 1 ele vai dizer: Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos. In verse 3, "Let no one deceive you." E no 3 ele vai dizer: Ninguém vos engane. And then he goes on to explain some things. I will not go into that. You can read by yourself. We can discuss it. E aí ele vai falar mais coisas, eu não vou ler tudo, depois a gente pode You can discutir. discuss it with your pastors. Você pode conversar sobre isso com seus pastores. But look at verse 5 and we will finish with that. Mas olhe no I verso promise. 5 e a gente termina, eu prometo. I will do it. Eu vou fazer. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things?
Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? Now, the church in Thessaloniki was a young church. Essa igreja em Tessalônica, ela era uma igreja recente, nova. And we know for sure that Paul was not visiting them every once in a while. E a gente tem certeza que ele não estava visitando de vez em quando. The distances were great, were very, very big. A distância era muito grande. And he had many churches to care for. E ele tinha várias igrejas para tomar conta. And he also had time to spend in prison. Ele também teve um tempo onde ele passou na prisão, ficou. So he couldn't visit them very often. Então ele não podia visitar com muita frequência. From the Acts of the Apostles, we know that he spent a few weeks in Thessaloniki. I think 2, not sure, but. Em Atos a gente vê que ele passou pelo menos 2 semanas lá em Tessalônica. So now he built a young church in Thessaloniki. Então ele planta ali uma igreja nova And em when Tessalônica. you build a young church in Thessaloniki, what do you teach? E quando você planta uma igreja nova em Tessalônica, o que você ensina para eles? You teach repentance. Você vai ensinar arrependimento. You teach baptism. Você ensina You batismo. teach about the Holy Spirit. Você ensina sobre o Espírito Santo. You teach about the hierarchy. I mean, the inverted hierarchy. The pastors who are servants. Você vai ensinar essa hierarquia invertida, onde os pastores são os servos. You teach about holiness. Você vai ensinar sobre santidade. So these are the things that you teach. São essas as coisas que você vai ensinar. Obviously, for Paul, it was not enough. Claro que para Paulo não era o suficiente. Now, don't you know that day will not come unless the falling away comes first, and then the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Don't read it. It's verse 3 and 4. Que é o verso 3 e o 4. Don't you remember that I told you that when I was with you? Vocês não lembram que é isso que eu disse quando eu estava convosco? Do you not remember Vocês não se lembram? that I told you all these things when I was with you? Que eu já disse tudo isso quando eu estive com This vocês? young church, he expected from them not only to hear and understand, but to remember. Ele esperava dessa igreja nova não só ouvir, mas ele queria que eles se lembrassem. All this stuff of, the Antichrist, I don't understand why it's a dragon, there is a woman, there is stars, there is a moon, there is a, revelation, I don't understand. Todas essas coisas que ele fala, que vai ter os sinais, vai ter a mulher, o dragão, as estrelas, tudo isso que Apocalipse fala eu não entendo. This is what we think today of eschatology. É isso que a gente pensa hoje sobre escatologia. For Paul, this was part of the initial package. Mas para Paulo, esse era o pacote inicial. Baptism, Holy Spirit, sin, holiness, pastors, the functioning of the church, the end of days. Batismo, a santidade, a hierarquia invertida falando dos pastores, e aí ele chega até o fim dos tempos. Why? Por quê? Well, Paul was a great missionary and a great apostle. Pelo que a gente sabe, Paulo era um grande missionário, um grande apóstolo. No, my friends. Não, na verdade não, amigos. The Spirit and the church say, come back. O Espírito e a igreja dizem, vem. This is the spirit of the Bible. Esse é o Espírito da Bíblia. And because we say, come back, E porque nós dizemos, venha, volte, the Lord gives us an understanding of the end times. aí o Senhor vai nos dar um entendimento do fim dos tempos. This is, if you follow me, I'm also very tired. I'm finishing. Just bear with me a few seconds, please. Eu já estou terminando, eu também estou cansado, mas fique aqui comigo mais uns minutos. The logic is the reverse, inverted, in fact. A lógica aqui, na verdade, é invertida.
you understand the end times, the Antichrist, the whole thing, the Gog and Magog and all these things. Você vai entender o anticristo, as guerras, Gog e Magog e todas essas coisas. Because you call Jesus Porque to come back. você chama Jesus de And volta. in calling Jesus to come back, Enquanto você chama ele para voltar, you are in the Spirit. você está nesse espírito. If you are well settled in this life, in this world, Se você estiver muito bem nessa vida, neste mundo, and you deal with plenty of doctrines, knowledge, programs, etc., e você vai lidar com todo tipo de doutrina, todo tipo de programa, and agenda, you forget that the bride and the Spirit are both calling Jesus to come back, e se você esquecer que a noiva e a igreja estão chamando Cristo para voltar, there is a chance that something in your spirit is not fit to understand the end times. tem algo dentro do seu espírito que não está conectado ainda para entender o fim dos tempos. It's only the heart that longs for this king to come back Mas é só o coração que tem esse anseio para que o rei volte, that will go through the labyrinth of the last days. que vai conseguir entrar no labirinto que é esse livro. So let us be this young church that got it with the initial package. Então vamos ser essa igreja nova que lidar com esse pacote inicial, With our first love. sem With our first love. Being in our first love. estando no nosso primeiro amor. God bless you. Deus os abençoe.